Comentários estão abertos. Esperando Tuca. Chamando ele aqui. E Dudu de Joana, que eu não vi na live anterior. Regina. Também, viu, Dudu? Também tô orgulhosa. Aprendendo muito. Já tô chamando, compartilhando tela com o Tuca. Voltei. Segundo round. Agora eu vou deixar os comentários abertos para quem quiser conversar um pouco com a gente. Dudu já tá aqui dizendo que tá orgulhosa de você. Aprendi muita coisa com ela, Obrigada, viu? Dudu. Obrigada por Obrigada, participar, Dudu. parceira. Regina, aprendendo muito. Oh, lindeza. Quem dirá eu? Sou Juninho nesse negócio. Não, Encantada. eu ontem assistindo lá a aula né? Foi ontem, não foi hoje, né? Não foi ontem, a aula de pós-moderno da Regina, fiquei encantado. Falei, olha, eu quero uma aula particular. Eu não consegui assistir que eu tava trabalhando e eu sei que foi hoje que também Regina deu uma live às 5 da tarde. É isso, Rê? Pro Cefarte, se não me engano, com Ah, o Ivan eu vi o Sodré. flyer. É, é. Se ficou gravado, eu quero ver, hein? Então, só Regina para enquanto Dutra. meu crush, enquanto a gente, né, não tem ainda perguntas específicas, assim, então só recapitulando, então nós vamos ter até agosto, né? Continua ainda essa gestão do Conselho Municipal, né? Trabalhando 2 vezes por mês, o horário a gente ainda não sabe, e, e vendo como que isso vai ser viabilizado no sentido de como que o poder público vai disponibilizar os equipamentos para que todos possam estar, entendeu? Né? Assim, uma coisa que eu adianto é que eu entrei em contato já com várias pessoas, assim, das regionais, porque eu tinha muito Hum, essa pegada ali dentro do conselho, eu adorava, assim, conversar com o pessoal da regional, e depois, conversando com algumas pessoas já né, de outras épocas, assim, uma pessoa que eu tenho o maior agradecimento, que, que é o Léo Dovalho, né, que me ensinou pra caramba, e que o Léo Dovalho, Léo, ele é tudo de bom. o Léo Dovalho começou a fazer um encontro entre pessoas de várias regionais, no sentido de já começar essa, a promover a organização dos fóruns. Foi quando eu conheci o Sandro, lá da Casa do Hip Hop do Taquaril, né, que Regina Legal Amaral demais. esteve comigo na inauguração. Eu lembro que eu e Regina, nós saímos de lá assim, chorando, né, quase que assim, completamente envergonhados, porque o trabalho que os caras fizeram. E eu sei que É uma coisa, né? O Léo Dovalho, né, ele também está esperando o nome dele ser habilitado ou não, porque ele vai entrar como candidato para representante das tradições populares, e o Sandro como Arro. representante das tradições urbanas. Então, assim, eu tô vendo que tem uma galera que assim, que tá querendo ocupar esse lugar, né? E quando eu vejo a Regina falando assim, não, Tuca, eu entendo, de repente, as suas prioridades desse momento, mas a dança ela tem que ocupar esses lugares. E é um discurso que eu venho falando sempre, né? Que produzir dança não é só produzir espetáculo. Então, assim, toma. Total, Então agora vai total. Tá produzir na hora da dança lá gente, dentro do né, se conselho. avançar nisso.
Não, e eu lembro que existia um projeto que eu quero que esse projeto aconteça, que seria, que um dia eu virei e falei assim, não, essas reuniões do conselho estão muito chatas, né? Porque não tem, né? Cadê o pessoal da música? Cadê o pessoal? Um dia eu até ia propor a gente fazer uma reunião eu cheguei a comentar na época, o Zé Júnior, ele era o presidente do Comuc. Eu falei, nossa, Zé, eu tô aqui pensando tanto numa coisa, de ter uma reunião do conselho, de chamar o pessoal que começa a dançar aqui dentro, sabe assim? Porque agora a gente reúne ali na prefeitura. Agora não, né? Mas mudou. E o espaço lá é maravilhoso. Tem um hall lindíssimo, a sala onde a gente faz reunião é Tem. linda. Então, tudo lá, eu acho que é tudo muito cabível. E aí tava, só para vocês entenderem, assim, é, foi lindo, assim, o Zé Júnior mandou uma mensagem agora, né, que eu estava conversando com ele antes, e ele é um apaixonado pela dança. Ele falou o seguinte, ele falou, se a gente continuar, né, tendo como atitude essa postura, né, ao invés de ser participante, de ser atuante, de ser reclamante, mas de ser só concordante, nós vamos levar uns 10 anos para chegar aonde a gente merece estar. Porque Ou mais. ele virou e falou assim, porque se até hoje a dança ainda não tem o reconhecimento que ela devia ter pelos órgãos gestores do poder público, isso também é muito culpa nossa, entende? Porque a nossa capacidade de atuação ainda fica muito restrita nesse lugar, né, da produção de dança enquanto espetáculo, ou enquanto, às vezes, lógico assim, as pessoas têm que pensar, né, nos espaços onde elas são gestoras, onde elas são professoras, onde elas são diretoras, mas é igual eu falei, e para mim isso é muito sério. Essa construção de política civil, de política pública, ela pode acontecer em qualquer escola, em qualquer aula, em qualquer tipo de linguagem. É como que eu entendo assim esses mecanismos e essas estratégias, entende? A questão, o que está envolvido nisso, né? Essa questão E do, que do, do tipo de respeito. artista também, né? Que Sim, conceito de artista é esse também que eu vou criando para mim, né? Que acho que aí, mais uma vez, a importância também da gente criar essas equipes com bastante diversidade, é porque realmente não vai ser todo mundo que vai ter, por exemplo, esse jeito, né? Essa pegada para trabalhar com as questões políticas mais sim, né, assim, mais técnicas, não é todo mundo que sim, vai ter sim, disposição para bater na mesa, chutar a porta, mas tem que ter sim, os que façam isso também, né? E a gente vai, sim. a gente vai, porque do jeito que a gente tá, imagina o Zé falando que daqui 10 anos, já tem muito mais do que 10 anos que a gente está tentando construir política pública para a dança na Não, cidade, entendeu? E a acho que gente andou muito pouco. nós até avançamos assim, um tanto, né? Não, e voltando a uma coisa, porque há 2 semanas atrás eu tive uma live super interessante, não sei se vocês conhecem, que é a Princesa Marinelli, que é o Ricardo Marinelli, Amo. lá de Curitiba. E ele fez uma live comigo que chama assim, A Corona Vai, a Foi Arte ótimo. Fica. Aham. E aí ele virou, e a gente entrou nessa discussão, tipo assim, quando você ouve alguém falar que está preocupado com a abertura dos teatros, com a abertura do cinema, com a abertura. Eu falei assim, gente, eu acho que o que nós estamos passando é para tentar abrir espaço para um outro tipo de ressignificação. Porque mesmo se eu Hum. abrir um teatro agora, primeiro, se eu abrir um teatro agora em termos de financiamento público, assim, o que vai ser gasto vai ser muito, porque tem tal, não sei, de desinfetar, de mexer aqui. E depois, gente, nós estamos entrando numa crise que ela vai demorar uns 2 ou 3 anos para a gente poder sair dela. As pessoas não vão ter dinheiro para pagar espetáculo. Se antes já não pagavam para ver espetáculo de dança, muito menos agora. Então, assim, ressignificar essa construção desses espaços de dança, isso é construção de política pública.
porque nós vamos ter que ocupar a cidade. E aí sim, nós vamos voltar para aquele lugar quando a gente fala que no começo que o fórum era um lugar que quer entender que dança que é essa que a cidade quer. Então a dança, eu fico até arrepiado quando eu falei para você que eu queria também que essa conversa tivesse essa construção poética, porque a dança, a cidade agora vai começar a nos chamar para onde ela quer que a gente vá. Entendeu? E isso não é metafísica, não, gente. Né? Eu sou assim apaixonado pelo Milton Santos, né, o geógrafo. É essa questão dessa geografia que fala, ele falava muito isso, né? A geografia fala. Então a gente começa a escutar esses espaços geográficos da cidade o que eles estão nos falando, Sim. entende? E vai ter que ser feito isso. Não é ficar esperando, ai, quando é que o teatro vai abrir? Ai, que vontade de voltar a dançar no teatro. Ai, gente, será que nós não vamos aprender nada com como está acontecendo? Né? Eu falava muito isso com o Ricardo Morinelli. Eu falei, olha, durante muito tempo o homem assumiu essa postura de, porque, digamos assim, né, ele fala, ele pensa, Isso. de achar que ele é o dono, entendeu? Que ele em si ele já é o todo. Então nós perdemos esse religare com a natureza, Uhum. entende? Né? Aí eu fiquei falando assim, falei, por que que a gente não pode, de repente, pensar nisso, sabe? Em dançar para uma árvore, em dançar para uma pedra, em dançar para um cachorro. Dudu te fala Por que isso não? há anos. Dudu de falar isso demais. Ela falava isso comigo, ela falava, Tuca, aprenda. Fala barra faz, né? Dudu de barra, fala barra faz. O trabalho dela tá todo voltado para Sim, isso, né? Isabel Stewart, a gente tem uma galera aqui já fazendo isso. e ela falava comigo muito assim, Tuca, dança para o ventilador, dança para o piano, dança para a janela, né? Porque a gente vê muito eu falo que você vai, quando eu estudava literatura, né? Que tinha lá o arcadianismo e tal, aquele lugar que era idílico, né? Era um Idílico. lugar, então a gente dançava nesse lugar, né? Então, Aham. aí você ficava assim, nada, gente, que era essa falta de respeito com o espaço, entendeu? Você ignorava. E no fundo você acaba se ignorando. Porque onde é que você está, então? Entende? Exatamente. Então, tomando isso enquanto uma pegada, quando eu estou nas reuniões do conselho, eu penso muito nisso. Entende? Aonde é que eu estou, né? Que fique claro o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu estou representando, estou falando em nome de quem, eu não estou falando em meu nome. Isso aqui não é uma fala corporativista, isso não é uma fala individualizada. Por isso que, assim, né, vocês devem ter acompanhado e várias pessoas, qualquer ação, qualquer é, reunião para que quando eu sou chamado como representante da dança, a primeira coisa que eu fazia, eu postava solicitação. Eu solicitava no fórum, por gente, vocês estão de acordo, né? Isso não é, como é que fala, não estou sendo piegas, porque eu entendo a Constituição democrática dessa forma, às claras, entende? Né? Não dá para ficar, né? Que por mais que você queira esconder, transformar uma chácara no escritório de advocacia para poder esconder alguém lá dentro, né? Que a gente vê o que está Isso. acontecendo, tem uma hora que alguém vai descobrir. Então não adianta você querer ficar se colocando placas dizendo a seu respeito algo que você não é, porque o seu corpo vai dizer aquilo que você é. E como diz, aí cagou. Entendeu? Porque olha, o seu corpo diz o que você é. Então não adianta você querer colocar placa, colocar crachá, entende? Não é isso. Total. Eu estava discutindo muito, né, com essa questão, com essa mudança de governo que pode ser que aconteça ou não. O que que nos garante que vai nos manter as nossas conquistas, né?
Então, eu falei muito, estava falando isso ontem na reunião com a Paty, e falei assim, olha, eu acho que o que nos pode garantir é o trabalho que já foi feito, o trabalho que já vem sendo feito, e o trabalho que ainda pode ser feito até o dia que tiver mudança oficial do governo, né? O dia que tiver lá, 1º de janeiro, que vai assinar a ata de mudança. E que, na verdade, a gente nem sabe se vai ter eleição, né? A gente ainda É, está numa perspectiva muito. Mas isso é muito importante, porque, para mim, não é. Estou falando isso, essa questão, né, da placa do advogado lá do sítio que estava escondendo o Queiroz, porque não é eu colocar o crachá, né? Inclusive, tá até aqui comigo, assim, eu saio da reunião, eu esqueço de devolver. Aí eles me ligam, Tuca, você esqueceu de devolver o crachá de novo e o cartão de votação. É sempre. Então, não é isso, não é eu colocar o crachá, entendeu? De representante, tá lá, setor da dança, Tuca Pinheira. Não, é quando eu sou essa voz que eu trago essa representatividade de vocês. nossa, você me lembrou tanto lá 1000 anos atrás, quando eu tirei o meu SATED, Hum, né? O meu DRT, Delegacia Regional de Trabalho, meu trabalho. número lá, né? Que dizia. Cheguei na sede da Seraque, na época eu dançava para a Seraque ainda, super comemorando que eu havia passado na prova. Rui Moreira vira para mim e fala assim: então quer dizer que agora você é uma bailarina profissional? Me mostre dançando. É, Então é isso, não adianta ter o é, crachá, ter o não sei o quê. E aí, o que que você faz com isso, né? uhum, Como é que uhum. você se alimenta isso, sustenta isso, continua construindo isso? Porque a É gente, essa, e isso tinha a ver também com um contexto da época, assim, onde a gente teve uma leva de pessoas tirando DRT provisório e fixo, assim, que isso gerou uma série de discussões, assim, na época. Isso tem muitos anos uhum, atrás, meu Deus do céu. Mas que, uhum. que corrobora muito com isso que você está falando, assim, né? Sim, Quais sim. são os discursos que a gente sustenta e será que a gente dá conta de sustentar mesmo, né? Quer dizer, onde é que a gente está localizado? E tem uma coisa que é importante a gente pensar, né? Teve uma vez que eu fiz essa proposta de como que a gente pode pensar nessa questão dessa aproximação do Fórum da Dança com os outros setoriais e com os regionais. Porque caso as pessoas não saibam, né, dentro das setoriais hoje, o número de cadeiras aumentou muito, né? Só a nossa cadeira, que era a cadeira de artes cênicas, que era responsável pelo teatro, pelo circo, pela dança, ela dividiu, então elas são três. Então, é rapidinho, só para vocês entenderem, quando a gente fala de políticas públicas para a cultura, né, olha o que está envolvido. Além, né, são 9 regionais, né, Barreiro, Nordeste, Oeste, Centro-Sul, Noroeste, Pampulha, Leste, Norte e Venda Nova. Essas são as regionais, né? Isso fora os centros culturais. São 9 regionais, mas parece que hoje são 17 ou 19 centros 17, culturais espalhados pela cidade, que são equipamentos também 17, mais os CRAS. do poder público. Agora, da questão das setoriais, quando a gente fala é, cultura, ainda existe um pensamento, né, um pouco, não vou falar retórico assim, mas que talvez as pessoas elas ainda não tenham um pouco desse entendimento, né? O que está englobando cultura hoje dentro do Conselho Municipal? Então tem artes visuais e design, culturas populares e culturas urbanas, memória, arquivo e museu, cinema e audiovisual, cultura alimentar e gastronomia, moda e vestuário, circo, dança, música, culturas populares tradicionais, literatura, livros e leituras e teatro. Entende? Então, isso são só setoriais. São 12. Isso só Então, dentro da cultura, fora os outros.
então, quando a gente fala cultura, não, Beijo não é do só. Dude, obrigada. O Dude vai sair. Tchau, Dudu. Eu falei que queria arrumar um chapéu igual dela, pra vir aquele negócio assim, Antenado. antenado. É, Então, então, cultura, que você estava falando. então é isso assim, que não, né? Porque a gente pensava muito que cultura era só artes cênicas, digamos assim. Então, Uhum. você imaginar que a partir do momento que o próprio Conselho Municipal de Políticas Culturais ele se abre para a gastronomia, né? E que existe um movimento fantástico deles hoje, pensando em transformar o mercado da Lagoinha no centro de referência da gastronomia e outros Que fóruns maravilha. de outros setoriais que também estão nessa batalha, entende? Então, eu vejo que cada vez mais essa preocupação realmente disso, sabe? Né? Lá, voltando de novo na fala do Milton Santos, assim, dessa geografia da cidade, entendeu? Que geografia que é essa e para onde que ela nos chama? Para onde que ela nos leva enquanto sociedade civil e até que ponto a gente entende isso como um direito de não só participar da construção dessas políticas públicas, mas de construí-las também, entende? Então, quando que dia que foi? Nessa semana que eu estava assistindo uma live da Cida Falabella com Uhum. duas rainhas lá Gabinetona. da Gabinetona, com duas rainhas dos quilombos, né, das comunidades quilombolas daqui de Belo Horizonte, e com a Uhum. Celinha Chacriabá, falando, né? Aí você começa a ouvir aquilo, você fica assim, caraca, aonde que está a dança dentro dessa discussão? Entende, Priscila? Uhum. Eu tenho pensado muito nisso. Então, cada vez que eu ouço alguma notícia, né, que me chama atenção, ou eu penso muito nisso. Putz, onde é que está a dança dentro disso? Né? Eu estava vendo hoje eles fazendo uma estatística do que está acontecendo na terra dos Yanomamis, né? Com a questão da grilagem lá das mineradoras, dos garimpeiros. Assim, é um desastre, né? Aí eu penso, falo assim, gente, está acontecendo isso e eu estou fazendo dança. Aonde é que está a conexão? Será que eu não estou muito alienado? Aí eu parei para pensar e falei assim, falei, não, não estou, porque eu não posso estar lá agora, mas no lugar onde eu estou aqui agora, como representante de um setor, que eu espero que não demore 10 anos para ter esse reconhecimento dos órgãos públicos, eu estou fazendo esse papel de militância, assim, entende? E com a felicidade, porque um dia eu parei, virei e eu admiti para mim, falei assim, aqui eu estou começando a gostar disso. Começando a gostar da brincadeira, Eu né? tô começando a gostar, né? É porque você vai entendendo os trâmites também, né? Você entende como lidar, você entende é, os- como chegar, como falar, a hora, né? E o que tem que ser falado, e de saber que eu não estou sozinho, entende? Né? Às vezes na hora acontece, eu tenho algum insight, né? E às vezes a Paty Manata, ela participa das reuniões. Eu falei assim, Paty, eu fiquei pensando isso aqui assim, assim, assim agora. Será que eu falo? Aí ela falou assim, fala sim, fala sim. Ou então, às vezes, com a própria Aline, né? Fala, Aline, porque tem uma série de regras dentro do conselho, Uhum. que uma delas, por exemplo, quando você vai pedir uma moção, né? Você vai pedir uma fala que não está dentro da pauta da discussão da Da reunião do pauta. dia, essa moção ela tem que ser passada e você tem que colher, no mínimo, 10 assinaturas dos conselheiros para que a sua moção possa ser falada, entendeu? Então tem essas regrinhas, hein? Você tem que ir atrás. Aí você passa e fala assim, olha, é,
eu tô com eu tô pensando nisso, não sei o quê, precisava falar isso em nome do Fórum da Dança e tal. Será que vou. Assim, é unânime, né? Então, eles já têm esse carinho pelo Fórum da Dança. Não, eu assino, onde é que eu tenho que assinar? Que ótimo. Falei, obrigado, obrigado. Aí eu chego lá, né, já chego com o papel com aquela cara, assim, falei assim, tá aqui, ó. Na hora que vocês falaram, aí eles já sabem que não me deixam, né, para os 45 do último do segundo tempo. Eles já falam, Já não, porque parou com isso, né? o Muito bem. conselheiro da dança tem uma moção para ser apresentada e não sei o que, não sei o que, papapá. Então, já está aí. Ótimo. E aí, o Ou que me seja, preocupa, Tuca, só para a gente recuperar um pouquinho, né? Não sei diga, para quem às vezes está chegando nessa segunda live e não pegou na primeira, né? A gente está tentando concentrar a conversa hoje mais nos conselhos, né? Conselhos municipais e fazendo um recorte dentro da cadeira de dança, tentando fazer um recorte, mas a gente precisa o tempo inteiro ir lá e cá, que o Tuca é hoje o representante da cadeira de dança do Conselho Municipal. Então, a gente está tentando conversar um pouquinho sobre o que, que é esse Conselho Municipal, para que ele serve, como que as pessoas não só podem, como devem participar. Então, se quem não pegou a primeira live, né, ao final recomendo que assista, porque lá ele já está explicando tudo direitinho, mas só para situar todo mundo aqui, a gente tem feito, entre outras palavras, né, a gente tem feito um chamado mesmo de todo mundo para poder colar junto. Porque também sim, uma pessoa só para poder dar conta do recado de uma cidade que tem mais de 2 milhões de pessoas é impossível, né? Então, se a uhum, gente quer realmente falar de uma dança da cidade, né, e não uma dança corporativa, né, que atenda aos interesses só da Rede Solo de Dança, ou só da Dudu de Hermo, ou só do primeiro ato, né, para que a gente não fale disso, que a gente fale de uma dança da cidade, a gente precisa que a cidade cole com a gente. Então, uma das formas que vocês têm para poder se aproximar é o Fórum da Dança. O fórum é aberto a todas as pessoas interessadas. Ele não é aberto só a bailarinos, porque às vezes também fica um pouco essa confusão. A gente está falando de dança lá, mas ele é aberto e é aberto a todas as pessoas. Então, se você é do balé clássico, das danças afro-brasileiras, do hip hop, da quadrilha, do funk, você é bem-vindo e é esperado e aguardado no fórum, para que a gente possa atingir essa diversidade da dança e é que a gente pare de falar, uhum, às vezes, só uhum, do nosso ponto de vista, só do lugar que a gente conhece. Fórum é um dos lugares. Vocês também podem procurar os equipamentos públicos da prefeitura nesse momento de pandemia. Quem tem acesso à internet pode entrar no site da prefeitura, pode vasculhar lá, vocês podem procurar o que, que é o COMUC, né, que é o conselho, podem ler os documentos. E lá também no site da prefeitura existe espaço para dúvidas. Então, assim, leu alguma coisa no documento que não entendeu, manda um e-mail para a prefeitura. Fala, olha, esse termo técnico aqui eu não estou entendendo o que, que quer dizer, me explica aí. Então, assim, é um chamado mesmo, né, para que a gente faça valer o nosso exercício cidadão, nossa sim, construção sim, cidadã e política, de fato, e ajudar quem está na ponta trabalhando, como é o caso do Tuca, a gente tem a Regina Amaral também trabalhando em outra área, em outra função, mas eles sozinhos eles não vão dar conta. Então a gente tem que, ó, levar a demanda para eles também. Tem que mandar e-mail para eles também, direct no Instagram, falando: Tuca, sou da área tal, minha área está precisando disso, daquilo, daquilo sim, outro, dentro da dança. sim, sim. E acho importante também, só para, né, para compartilhar, porque assim que começar a acontecer essas reuniões aí, ordinárias e extraordinárias, né, da volta do Conselho Municipal de Políticas Culturais, porque nós temos que terminar de resolver essas pautas pendentes. Eu vou ter que, a minha, como diz assim, a minha relação com o fórum também, ela vai ter que ser mais intensificada, porque eu vou ter que trazer essas questões para o fórum, para a gente poder resolver, sobretudo no que diz respeito, né, aonde determinadas decisões que vão ser tomadas, elas vão nos afetar, entende? Para que eu Isso. possa depois levar essa devolutiva, entende? Então, é nesse sentido.
que às vezes eu falo muito, pô, vocês me colocaram lá dentro e me largaram sozinho. Aí eu fico lá sem saber o que fazer. Ah, acho que não, assim, né? Porque as reuniões do fórum, elas sempre me orientaram muito nesse sentido, entende? Né? Então é isso, né? Mas eu acho que o que é mais importante é pensar nessas outras construções, entende? Nessas outras possibilidades, de saber que sociedade civil constrói política cultural. Ela tem espaço e ela tem direito. Eu vou ser eternamente grato ao Rui Moreira pela a trauletada que ele me deu. Isso Trauletar. não é isso não é conquista, não, Tuca. Isso é direito. Ai, E também das Rui. pessoas saberem, né, Tuque, que assim, o fato de você estar lá como conselheiro agora não significa que você tenha todas as respostas, né? Assim, quando a gente fala de Não, pensar junto novas políticas, outras possibilidades, outras saídas, é isso mesmo, né? É a gente pensar junto o que que é isso e como que a gente pode construir isso, né? não, e isso vai ser, eu te falo que isso vai ser uma discussão a longo prazo. Porque quando eu falo que não é a abertura dos teatros que vai resolver ou que vai nos trazer de novo assim para o nosso. Não, gente, não vai ser. Não se iludam. Primeiro, porque isso vai demorar muito tempo. A gente já sabe, né, de uma segunda onda que já está começando a acontecer na China da Covid-19. Não sei se vocês viram falar isso, né, que é uma nova Eu terminologia da vi. infectologia que chama segunda onda, que são países que já o vírus já tinha sido exterminado e está voltando. E está começando de novo, está começando na China. Então, seja assim, a gente tem que ficar muito atento porque nada nos garante. Então, e me preocupa muito saber, porque também se a gente for ficar ou criar esse entendimento que são só as plataformas virtuais que no momento que vão nos atender, que no momento mas assim, eu tenho muito medo da gente voltar de novo a criar uma arte elitista, porque quem não tem acesso a essas plataformas vai fazer o quê? Né? Porque a gente sabe do percurso, como foi difícil, da gente ter essa reconquista, para que as pessoas voltassem para o teatro, que as pessoas fossem ver espetáculo de dança, né? Então, se agora a gente cria, não é que a gente cria, mas em função do que a gente tem como o que está disponível para nós no momento são essas plataformas, a gente pode estar de novo criando um outro tipo de exclusão, né? Que eu falo muito, que é a perversão da tecnologia. Nesse ponto, ela pode ser perversa, entende? Ela pode começar a criar esse hiato entre quem tem acesso e entre quem não tem, entende? Que é a mesma coisa que eu faço essa analogia com a questão do controle do Covid-19. Porque num país que nunca se preocupou com saneamento básico, com políticas públicas para a saúde, aí de novo, política pública. Então, né, política pública não é só para a cultura, não. São para todas as áreas, entende? Então, assim, determinados lugares onde não tem saneamento básico e não foi criado um tipo de política pública para a saúde para esses lugares, o vírus continua. Ele vai continuar, entende? Então, assim, e vai começar a criar esse estigma, né? Igual aconteceu na época quando surgiu, né, o HIV, que foi aquela doença estigmatizada, porque ela é pertencente a um determinado grupo de pessoas que era muito, Grupo. que era Aham. muito, que era muito específico. Nós vamos começar a fazer isso, porque Total. aonde não tem saneamento básico, aonde não tem essa infraestrutura e que o vírus continua, nós vamos começar a discriminar essas pessoas, entendeu? Né? E estou falando isso porque, assim, durante algum tempo, eu tenho falado muito com o Nil, né, lá do teatro do Grupo do Beco, aqui da Barra de Santa Lúcia. Sim. E ele tá fazendo um trabalho maravilhoso, usando o teatro para poder fazer essa mobilização. Assim, gente, usem máscaras. Porque há 2 meses atrás, eu tive que fazer
um trabalho, e eu entrei de carro fechado, né? E eu nunca tinha entrado lá, subido o morro, assim, entrado ali dentro, no aglomerado da barragem. Assim, eu confesso que me deu vontade de descer, porque é maravilhoso. É pulsante, é uma vida, é um negócio. Tava assim, mas Quem já subiu no morro tudo aberto, os é uma botecos abertos, experiência que a gente tem que viver. boteco aberto, os barzinhos abertos, sabe? Povo sentado no meio da calçada, ninguém com máscara, sabe? Né? E tinha uma época anterior a isso que eu ia muito naquela roda de samba que tinha nos domingos, bem na barragem, ali perto do campo de futebol, antes de subir, porque eu adorava, sabe assim, eu tenho essa pegada, assim, eu gosto de estar no meio como dizer, dessa bagunça, assim, sabe? E aí depois, conversando com algumas pessoas, assim, diminuiu, mas não parou, entende? Então, assim, lá nas É porque a partes mais... instrução não chega nesses lugares, né? A Não, instrução de não chega. fato, né? O cuidado de fato, ele não penetra esses lugares. E esses lugares, né? A favela é o lugar onde estão de fato as pessoas que estão mantendo a cidade viva. Os Sim, trabalhadores que estão aqui, é, é, ó, voltando, são é a linha de, exatamente as pessoas da favela. Então, assim, a gente tem que cuidar deles também, é porque a eles linha de não têm frente. o mesmo nível de informação que a gente tem, não acessa porque não penetra. É muito diferente. São poucas as pessoas dentro dos morros que acessam essa informação e, mais uma vez, elas sozinhas não dão conta de fazer isso chegar no morro todo. Sim, Então, sim. assim, como é que a gente se engaja com isso também, né? Que a gente aqui no asfalto, né? Como eles dividem morro e asfalto, a gente está muito protegido nesse sentido, né? Dentro Sim. dos nossos privilégios, das nossas casinhas. Isso é Pois é, muito sério. pensando nisso que você está falando, como que eu faço esse trânsito e começo a estabelecer essas analogias, a partir de tudo que você falou, trazendo isso para o nosso setor da dança, entende? Uhum. Que dança que é essa que eu sei, que eu conheço, que eu pertenço? Quais são as que eu desconheço? Entende? Ou que tipo de abertura de brechas que eu abro para essas outras danças que eu não conheço? Qual que é o meu tratamento com essas pessoas? Entende? Porque eu não acredito na criação de políticas culturais, de políticas públicas culturais para a dança sem, sem o afeto. O afeto, assim, não Uhum. é, não é a caridade, é sem o afeto. Né? O afeto, quando eu falo assim, é o afeto carnal mesmo. E isso eu devo muito ao projeto que eu fiz com os meninos lá do Corpo Político do CRJ. Porque você imagina, Maravilha. às vezes a galera não ia para o ensaio porque não tinha dinheiro para pagar a passagem, entendeu? Isso. 2 dias antes da estreia, tinha gente que não estava tendo aquela época de chuva, de temporal, os meninos não foram para os ensaios gerais, lá no palco do Marília. E no dia do espetáculo eles apareceram. Assim, Tuca, e aí? Que a gente vai dançar? Falei, claro que vocês vão dançar, porque acho que o processo ele não foi construído em cima do compromisso, ele foi construído a partir do comprometimento. E esse comprometimento ele foi estabelecido desde o início, sabe? E vocês me colocaram num lugar por onde eu nunca tinha passado antes, que é esse lugar de realmente entender essa nova ressignificação. Olha que isso foi antes da pandemia, dessa Uhum. ressignificação dessas hierarquias. Porque os carinhas me colocavam na parede e me depenavam, no sentido Que assim, é, maravilha. mas assim, por que você está falando isso? Né? Com que conhecimento você está falando isso? Por que você está trazendo isso? Por que você está pensando isso? Né? E, inclusive de terem pessoas que não quiseram participar do projeto, entendeu? E eu virei e falei assim, não tem que participar, Máximo respeito, né? máximo respeito. E muitas depois que não quiseram e viram o trabalho, querem entrar no trabalho.
né? Aí tem a Que Ju, legal. né? A Ju, que é assim, meu braço direito. E eu falei, ela perguntando, e eu já tinha falado com eles, falei, gente, acho que depois de tudo que nós passamos por essa experiência, porque isso é construção de política cultural, é uma construção nova de entendimento de dança, porque quando você muda esse pensamento dessas hierarquias, você está trabalhando política cultural, entende? Por isso, quando eu falo que sociedade civil também constrói políticas culturais, é nesse sentido. Você tem essa capacidade e essas cartas na mão para mudar essas hierarquias. E quando você muda a hierarquia, você está mudando, você está mexendo nas políticas culturais, na base, entende? Isso eu ia falar, é. E Tá aí ela mexendo na virou e falou assim, estrutura, que é aonde você tem está a mexendo na capacidade estrutura. real de. É, e imagina, naquele espaço que foi construído, né, que construído da forma como foi construído, por uma ocupação, entende? Com um tipo de engajamento que é muito diferente desse que a gente conhece, aí eu vou chegar e falar assim, ah, não, você não pode porque... Falei, gente, não é isso, entendeu? Acho que a discussão aqui agora é outra. Virei para ela e falei assim, Ju, eu acho assim, não puderam estar juntos naquela época, porque tinham outras prioridades, não quiseram estar, mas viram que depois que o resultado elas agradaram. Então, dentro da estrutura que vocês têm, o trabalho é de vocês. E eu agora estava com eles, né? Ajudando a formatar o projeto para mandar para o CCBB. Porque, assim, eu falei assim, olha, o que eu puder fazer por essa galera, porque é um pensamento novo nesse sentido. É um pensamento novo, assim, que provocou muita coisa neles e em mim também, entende? Eu vejo agora que esse projeto que eu falei anteriormente lá com o pessoal lá de Curitiba, né? Ele já vai dar continuidade a esse tipo de pensamento, Maravilha. entende? Legal. Então você vê que no fundo assim, né? Eu sou muito abençoado nesse sentido, porque também é louco, né? E de ter muita coragem de ter esse enfrentamento, Eu entendeu? acho que é isso. Você vê uma drag queen de 2 metros de altura chegando para você, batendo cabelo e falando assim: o que você entende a respeito disso? Aí você fala Aham. assim: eu não entendo nada, mas se você quiser me ensinar, eu vou estar aberto. E falo mesmo, né? Mas assim, essas cenas elas ficaram muito marcadas para mim, entende? Né? Ou de você ver o outro lá no canto, olhando assim meio de soslaio, meio que tipo assim, ai, nesse branco azedo, né? A gente ficava brincando muito assim. Esse Aí você ia classe direto, média aí. você vai, né, já muda, pode falar, não sei o quê. Então você vai entendendo. De novo, essa questão é um espaço geográfico, da geografia humana. Ai, Milton Santos, eu tô assim, né? Agora eu já citei ele umas 3 vezes hoje. 10 E, vezes. mas é isso, é pensar nessa geografia humana, entende? A gente fala muito, né, na questão da antropologia, aí eu prefiro chamar de geografia humana, porque, né, é um espaço que contém em si histórias, né, e já traz em si esse corpo que já é político, entende? Uhum. Banana Né? fala muito disso, né? Quando ela conversou com a gente, trazendo a teoria corpo-mídia, né? Ela, Sim, ela eu assisti um explicou a pedaço, teoria corpo-mídia muito nesse lugar, né? Que o corpo, ele é político. O discurso é, já está aqui, já é, e a dança também, né? Então você não tem que, né? No sentido, você não tem que dizer algo para alguém nesse lugar, nessa ilusão, né, da comunicação como a transmissão de alguma coisa. Já é. A gente precisa sim. tomar consciência disso e assumir, né, se bancar, que é o que você estava falando lá atrás, né? E é o Tem que a tem que Rosa se bancar porque tem que se aparece. bancar. É, que aparece. E é o que a Rosa Hermes fala, né? Na época que eu estava trabalhando no Iena com ela falava muito isso comigo, assim, o sujeito da ação já é a própria ação em si. Você não tem que ficar grifando o que você está querendo dizer, entendeu? Então, Isso. vai ficando óbvio.
porque a ação já está dizendo, ela é o sujeito, né? Então, assim, eu estava até Por perguntando isso para a que Banana aqui. 50 pessoas numa reunião do Comuc, né? Sim, não, ali então não tem como, sabe? E não tem como. Então, às vezes quando você, né, você vê, principalmente os representantes das setoriais, que chegam, assim, de mansinho, tá? Mas, de repente quando o povo começa a falar, e fala de uma realidade que você desconhece. Então, aquele corpo, ele tem esse espaço político que é, né, ou aquela conformação, porque ele vive naquele lugar e ele sabe desse lugar, né? E aí voltando nessa Que nessa é nessa também a live, cidade, né? Que é é também a cidade. Que é é, nessas é horas a que a gente cidade vive cidades diferentes. totalmente. Não, quando você vê alguém falando para você que antes de Belo Horizonte se constituir enquanto cidade, já haviam quilombos aqui, então tem quilombos, tem comunidades quilombolas dentro de Belo Horizonte que são Ah, mais Curral antigas do do que a Rei. cidade. Aí você fica assim, aqui, eu vou calar minha boca, entende? Né? Então, quando você vê uma Celinha Chacriabá falando, né, nossa, ela falou coisas maravilhosas. Então, para mim, quando ela vê, a gente vê falando dessa questão, né, dos feminicídios, da violência contra a mulher, e ela vira e fala assim, a primeira mulher a ser violentada chamava-se a Terra. Ó, arrepio, entende? Eu também. Porque, por exemplo, aí você fica assim, que é Ai, essa meu Deus, a sabedoria gente tem muita coisa para indígena, aprender. porque durante muito Uhum. tempo, né, assim, eu fiquei muito, eu fiquei muito, como é que fala, envolvido com as coisas do Schopenhauer, né, a queda do céu, e depois comecei a ver todas as Nossa, eu matérias li isso. deles, né, depois Gente, do eu tenho Pernambuco. PDF disso. Quem é a favor de PDF, eu tenho, eu passo. Porque É, isso é muito aqui aprendizado ali. é profético, o que está acontecendo agora está É, ali, tá tudo entende? ali. E a Celinha Chacriabá, ela fala assim, porque enquanto ela vê muito, fala que no dia que a Damares falou assim, ah, mas a população indígena, ela representa 1% da população, né? Ô, gente, Tá, é difícil. mas, Tem umas coisas que mas são muito difíceis de hoje, ouvir. em termos de pessoas que estão morrendo pela Covid, a população indígena representa 5%. Você sabe lá o que é isso? E ela vira e fala assim, Hum. olha, e para nós o que é pior, porque a gente vê que nas cidades morrem, né, os jovens morrem, e nós estamos perdendo os nossos ancestrais. Então, a nossa cultura, a nossa ancestralidade está indo embora, porque ela está na mão deles. Né? Eu estou falando isso também para a gente pensar nessa questão dessa construção, dessa nossa ancestralidade, digamos assim, da dança, ou dessas pessoas que, né, eu ontem vendo a, a live Pô, na lá Rede Solo a apresentar. gente fala isso desde o primeiro evento, né, cara? Assim, essa relação com a memória, com os registros, Sim. com o passado, com esse fio da meada, ele é fundamental. A gente sem memória, a gente não tem referência. Não, Isso e é uma você coisa vê essa, solta. você vê essa genealogia, né? Porque ontem a, a Regina começou a falar de uma bailarina, que acho que era a bailarina do Alvin Ailey, que montou a companhia e veio para o Brasil. Quando ela veio para o Brasil, a companhia dela, que eles entraram no hotel, né, a companhia de negros, eles foram barrados e isso se tornou uma situação diplomática. Em função disso, logo depois foi criada a Lei Afonso Arinos, e aí ela conhece a primeira bailarina negra Nossa, do Regina. Teatro Municipal do Rio. Ela leva essa bailarina negra para os Estados Unidos. Essa bailarina negra volta para o Brasil e conhece quem? Marlene Silva. Então, você vai ver nesse percurso. Então, tem uma ancestralidade aí, tem uma genealogia, sabe? Então, eu fico pensando, qual é a que nós estamos construindo? Entende? Então, Uhum. quando eu falei para você assim, eu acho que eu penso muito
que a minha genealogia é essa do afeto, entende? Assim, eu acho que quando eu tiver que deixar esse lugar, né, ou essa instância, eu não quero ser lembrado assim como o coreógrafo, entendeu? O bailarino, o não, né? Eu prefiro que essa minha lembrança ela fique nos corpos através de uma manifestação de afeto que se traduz em dança, entende? Hum. Que é criteriosa também, não é qualquer coisa. Mas assim, quando você consegue estabelecer esses vínculos, entende? Isso é construção de políticas públicas, porque você abre espaço para que essas pessoas entendam, né, os direitos que elas têm, sabe, e que elas podem lutar por eles, né? Que A gente só vai se dar conta da questão dos direitos quando a gente recuperar é, a vivência do pertencimento, assim, né? Que ela só sim, vai ser possível através do reencontro com essa ancestralidade. Eu concordo total. sim, Regina sim. está fazendo aqui as correções. É a Catherine Dunham, maravilhosa, e Obrigado, precursora do corpo Regina. onda. Regina, Catherine Dunham Obrigado, é precursora do corpo onda. E a Mercedes Batista. Aqui, Mercedes Tuca, a gente já Batista. está a 8 minutos de encerrar a segunda live, então já para você ir fazendo as considerações finais. Não, Eu só assim, aproveito para te agradecer. assim, acho que tem quem agradecer sou eu, né? Porque acho que isso que você está proporcionando é para todos nós, né? Isso. É para isso que a gente está pensando. De novo, essa discussão, acho que quando a gente teve a primeira live, que houve como é que fala? Essa repercussão e que as pessoas falam assim, vamos de novo, tá, mas vamos de novo, mas vamos focar nessa questão, né, do Comuc. Então, tudo isso que eu estou falando tem relação direta a ver com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Né? A gente não pode Total. começar a querer compartimentar as coisas. Então, como é que você entende isso, né? Sabe? Que você ouve a palestra da Regina, você ouve essa discussão da gabinetona, você, né, ouve coisas na televisão, aí você fica assim, cara, aonde que está a dança no meio disso tudo? Será que eu não estou negligenciando nada? Que eu não estou negligenciando o momento que meu país está vivendo? E aí eu chego e viro e falo assim, não estou. Porque acho que no momento que eu estou agora, que é o momento que tem essa urgência dessa representatividade, porque se ela não acontecer para mim, ela não faz sentido, né? Então, isso que a gente está fazendo, que a gente está construindo juntos, né? Que nós estamos construindo, eu acho que é para reforçar o nosso pensamento, a nossa força enquanto sociedade civil, a nossa força enquanto setorial, né? Para que também a partir daí a gente possa começar a expandir, né, esse diálogo, assim, o que a gente pode também estar compartilhando com os outros setoriais, com as regionais, sabe? E que ferramentas, através desse nosso amadurecimento, do nosso discurso, do nosso saber bater junto, chegar junto, a gente vai conseguir, nem ex Júnior, a gente vai conseguir construir isso antes desses 10 anos, sabe? Assim, não vai precisar durar. Não vamos esperar 10 anos, gente, por favor. E aí, outra coisa, pensando com essa questão, né, da ancestralidade, é de pensar que é muito bom você ver, né, essa renovação do fórum e que aos poucos as pessoas também comecem a se interessar por esses lugares que a Regina fala que tem que ser ocupado por nós. Né? Eu não vou durar a vida toda, entende? Mas no momento que eu estou abrindo mão, de uma certa forma, das minhas investigações artísticas, mas não estou, porque elas estão interligadas, elas são, né? É a mesma coisa. Uhum. Elas têm especificidades diferentes. É igual eu falo, eu não diferencio, Ótimo. eu não diferencio teoria e prática. Reconheço que são campos específicos, entende? Mas não tem Ótimo. diferenciação, entende? Então, é para a Agora gente. eu vou ser artista. Agora eu vou ser, né?
Não, você é cidadão. Você é Isso. cidadão. Então, cidadão quer dizer, você tem pertencimento a uma cidade, entende? Né? E se você vai expandir isso, você começa a entender que você tem pertencimento a um lugar que chama Terra, que foi a primeira mulher que foi violentada. Gente, a hora que essa mulher falou isso, eu não acreditei. Eu Não, eu falei, arrepiei todinha. Cris Rangel tá falando aqui, ó, vamos retornar à terra, à natureza. A natureza é o que vai salvar o homem, o artista e a vida. Esse é o resumo, Cris. é, Saudades. não. E aí eu fico sempre lembrando da Rangel, quando a gente fez coreografia de cordel, que era profético, né? Que ela virava e falava o quê? Eu agora só vou dançar do lado direito. Tá com o lado direito, que é genial esse Ô, personagem. gente, que foi feito em 2004, tem 16 anos, e já falava isso, vou dançar só do lado direito. Então vamos prestar atenção também, né? Assim, nisso que a gente fala muito, quando a gente, de pensar assim, quando a gente fala o que dança que é essa que a cidade quer, a gente pensa também qual que é a dança hoje que o mundo quer, pensando em termos de ressignificação. O que vai ser daqui para frente? É de novo pensar, ai, vou abrir o teatro, ai, né, A gente né? podemos ampliar, né? Podemos ampliar esse pensamento do corpo E de fato, da isso, cabeça até os é, pés, né? e isso é construção de política pública para a cultura, porque nós vamos precisar de ter esse apoio do poder público para poder a gente flexibilizar um tanto de regras, né? Somente essas de Uhum. ocupação dos espaços públicos que tem, né? Que é uma burocracia fodida. Ah, não pode, tem que preencher isso, tem que preencher. Então, essa flexibilização ela vai ter que ser urgente, não só para isso, para essas novas formatações, mas flexibilizar em termos de políticas públicas para a cultura, a própria construção de editais mais acessíveis. Que as pessoas possam entender que eu não preciso ficar 500 anos para entender. Regina e a Andrea tendo que fazer live para explicar como é que faz cadastro. E foi lindo o que elas fizeram, mas assim, Foi fundamental, mas isso tem que partir de outros lugares sim, também. sim, É e tem que pensar absurdo, nisso. é absurdo. Construção de política pública para a cultura é isso também. Isso chama acessibilidade, entende? Então, quando a gente Garantir, fala garantir que as pessoas de fato sim, acessem, né? sim, né? E que foi uma coisa que na época eu estava na Limica, eu brigava muito com o Murilo, a gente falava assim, da importância de ter um departamento dentro da fundação que possa orientar as pessoas na formatação de um projeto. Isso é construção de política pública para a cultura, entende? Total. Então você Tuca, aprende, desculpa, é só porque agora sim a gente vai fechar. A gente está a um minuto tá? de fechar. Eu queria aproveitar esse um minuto para te agradecer e agradecer as pessoas. Eu quero te agradecer demais, assim, porque acho que. E convidar as pessoas amanhã para essa live que vai ter para falar sobre a Lei Aldir Blanc às 16 horas pelo fórum. Que acho que vai ser muito importante. Isso. Tá? Procurem o Instagram do fórum. A gente vai tentar postar o link para vocês amanhã pela biografia do Instagram do fórum e pela página do fórum no Facebook também, Fórum da Dança de BH. Procurem, acessem, curtem, acompanhem. A gente tem um grupo de WhatsApp que é aberto a todas as pessoas e a gente quer das pessoas lá. Então participem com a gente. Muito obrigada, obrigada, Tuca, pela disponibilidade Obrigado, sempre. eu. Aprendo Obrigado, eu. muito. Eu Obrigada. acho que Obrigada, foi bacana. Regina. Espero que tenha sido bacana aí, tá? Eu Foi estou bem ótimo. feliz. Eu Bem adorei feliz. também. Tô bem feliz. Gente, Tá? obrigada a todo mundo que veio. Marisa e Letícia, se eu for ficar falando os nomes, eu vou deixar sempre alguém para trás, mas Olha, que temos. Zequinha! Zeca Bud, Zequinha! Ei, Cris, lado direito. Vamos lá, vamos dançar do lado esquerdo. Saudades. Saudades de vocês Olha, todos. Cris Panacciari, obrigada a Cris, você, querida! querida.